Fala galera, nosso primeiro podcast, conversa de propósito aqui no Estúdio DG. E a gente hoje tá com uma presença ilustre aqui, né? Começamos com o pé direito, né? Foi? Eu apresento ou deixo ele se apresentar? Não, vamos deixar ele se apresentar, vamos fazer. Ó, porque se eu for colocar é uma lista gigantesca aqui, né? Exatamente. Então hoje nós estamos com ele, com o cara, com o Alexandre Camilo. Alexandre Camilo. Palmas, é pra vocês, né? Não, assim, eu sou fã, eu vim aqui, eu me sinto tão em casa, eu tô encantado de estar com vocês, muito obrigado. Eu vim aqui para contar histórias. E aí um programa que tem o nome de Conversa de Propósito. Eu já prendi o cabelo, né? Porque é um propósito maior. Então eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu sou Alexandre Camilo, conto histórias, sou instrutor na Sociedade Brasileira de PNL e tenho facilidade de fazer amigos. E esses amigos me abrem portas. E é por isso que eu estou aqui hoje, porque eles me abriram essa porta. Exatamente. E Ale, a gente... Bom, o primeiro a gente queria te trazer porque eu te acompanho há, sei lá, 5 anos ou talvez um pouco mais, não sei. O Guilherme anos foi já. do Oiapoque ao Chuí. Não, de cara, Manaus ao Rio Grande do Sul. Esse viajou comigo. Foi. É impressionante. Conheci o Brasil inteiro contigo. O Brasil inteiro. Sério, a gente foi pra Rio de Janeiro, a gente foi pra Manaus, foi pra Porto Alegre, Brasília. E fazia ponto turístico nos lugares, era muito bom. Muito legal. Assim, era um dia só, né? Mas assim, dava pra conhecer. Eu lembro Brasília, cara. Tem umas fotos que o telefone de vez em quando vem mostrando. Viagem de Brasília, as fotos que a gente tirou, o museu que a gente visitou. Era incrível. Não, o museu, o mercado de peixes de Manaus. Uma coisa exótica. Uns peixes gigantescos. Tu vê o peixão umas assim, ó, lá na coisas. frente. É bizarro, bizarro. Assim, e a gente em Manaus. E aí saindo de Manaus para ir para Brasília. E de Brasília para o Rio Grande do Sul. E na mesma semana, tá ligado? Era muito bizarro. Tipo, eu postava um dia em um lugar, de repente, cara, o que o Guilherme tá fazendo do outro lado do Brasil? Não, e o Guilherme viajou de avião com tanta coisa, equipamento, aquilo tudo. Aí chegou em Manaus, tava ruim. Aí eu já fui comprar lá a banha do peixe-boi, o óleo de não sei o quê, que pega e passa e melhora. Aí, né, a gente já tá sugestionado, melhorou, passou. É muito bom. Muito bom. E é engraçado que tu vai de um lado pro outro, assim, do país, e tu vê a diferença de cultura. Então, assim, tu vai lá pra Manaus, tu vê que a comida é mais forte. E aí tu atravessa pra Porto Alegre, eu nunca vou esquecer aquela comida de Porto Alegre. Tinha um negócio com umas bolinhas, era muito bom aquele doce, eu nem sei o nome daquilo. E tu vê que muda muito, cara, é bizarro. Não só a comida, como a bebida também, né? Eu fui pra Minas, a bebida lá também é muito diferente, Muito né? diferente. É um continente, o Brasil é um continente. É maravilhoso. E o mais legal desse trabalho que a gente faz, né? A gente tem sorte de trabalhar com aquilo que a gente ama, né? Sim. E de registrar isso, né? De Exato. registrar. Que esse trabalho de vocês aqui, ele é fantástico. E a ideia aqui é realmente trazer o pessoal e contar do trabalho, enfim, o que você faz. Você é palestrante, professor, da aula e tudo mais. Conta um pouquinho da sua história aí pra Você gente. toca pessoas, né? A gente tá... deixa eu só dar um parênteses aqui. A gente veio aqui, trouxe o Alê, e aí a Vitória foi ler esse livro dele, que tá aqui. Ela leu 2 páginas e já se emocionou. E aí ela falou, vou parar. Eu falei, mas já vai começar o podcast dele? E aí quero ver que tu vai aguentar ficar aqui, não. Mas é impressionante. Toda a palestra que a gente faz com a Alê, eu consigo ver... Assim, eu já conheço a história da ação e tudo mais, mas você consegue ver que a galera se emotiva Sim. todas as vezes. Eu me motivava todas as vezes, ele consegue tocar de formas diferentes, pessoas diferentes, lugares diferentes, e ele consegue entender como funciona o ambiente. Pô, o Andrade acompanhou o Alexandre também, né? Ele fez algumas viagens aí com algumas empresas. E você consegue ver do jeito que ele trabalha, que é incrível. Eu ia falar isso agora, né? A primeira vez que eu fui filmar o Alexandre Camilo, eu me emocionei, eu não podia tremer, não podia... Eu falei, como eu faço agora? Porque realmente a história dele é muito linda. É muito linda. Muito obrigado. Não, e o Andrade vai ganhar um troféu, né? Porque ele caiu de cara para trabalhar. Aí foi uma daquelas semanas que tem trabalho manhã, tarde e noite, né? Manhã, tarde e noite. E dirigindo e fazendo. Aí ele falou, meu Deus, né? Foi uma loucura. E o nosso trabalho, né? Mas O foi muito trabalho bom. de vocês é um trabalho artístico, né? Sim. Antes de mais nada, é um trabalho artístico. E a imagem toca o coração, né? O contar histórias também gera imagens internas. Sim. Então, por isso que o nosso trabalho tem muito a ver e por isso que a gente tem tanta sintonia e por isso que eu estou tão à vontade de estar aqui com vocês. E Ale, conta um pouquinho da tua história. Como é que foi? Como é que tu chegou onde você tá hoje?
Vamos dizer assim, porque a gente pode voltar, vai, lá do comecinho, de onde saiu a ideia de ser ator e tudo mais e chegar até aqui, assim. E olha, agradeço até a pergunta, porque eu, quando criança, eu era muito tímido. Mas uma timidez, eu sempre conto isso, de segurar o xixi, porque tinha vergonha de pedir para a professora para ir no banheiro. Em uma das séries iniciais, né, da primeira à quarta série, na segunda série, a professora tinha um apontador, que era mais grandinho assim, e esse apontador passava de uma pessoa para outra. E quando aquele apontador estava na carteira, significava que a pessoa podia ir no banheiro. Não podia ir antes. Só se tivesse apertada que tinha que pedir. Às vezes eu estava apertado e eu tinha vergonha de levantar a mão e pedir para ir antes. Só de pensar que eu tinha que ir na frente para poder apresentar um trabalho, eu já tremia. Então eu era muito tímido. Nossa, mas vendo de hoje em dia, realmente... Não dá pra acreditar. Não, né? então... O Ale chegou, ai, cheguei! Por isso que eu gosto de contar o quanto eu era tímido. Eu queria ser padre, então eu fazia missinhas com os meus irmãos. Sofriam, porque eu fazia todo mundo acompanhar as procissões, aí eu dava hóstia de bolacha redonda, fazia com groselha a consagração do vinho. Então, e eu queria... Só que eu brincava com os meus irmãos. Eu não tinha, assim, amigos na rua. Eu era muito tímido. E... Naquela época nem tinha esse nome de bullying, mas as pessoas batiam na minha cabeça, passavam a mão na bunda, empurravam, né? O pessoal queria bolar aula, falava bolar aula para não entrar. Eu entrava, eu sentava na frente. E aí na quinta série tinha um professor, o professor Paulo, já falecido, que Deus o tenha, e ele quis fazer uma peça de teatro. E olha, ele era professor de educação artística. Ele quis misturar. Pegar os alunos que eram mais soltos e colocar junto com os mais tímidos. E eu, em casa, fazia procissão, brincava de viagem fantástica, eu tinha toda essa imaginação. Minha mãe dava livros, ouvia disquinho de historinha. Então, eu sempre fui muito criativa, porque minha mãe estimulava, mas eu era para dentro. E aí o professor convidou eu para fazer parte da peça. E eu só tinha uma fala. Eu só falava assim: Ernestino Raposo, um criado às suas ordens. Chamava Dona Baratinha, Dona Patinha quer ser Miss. Uma variação de Dona Baratinha quer casar, só que Dona Patinha vai ser Miss. Então tinha os pretendentes. E eu era um dos pretendentes, o Ernestino Raposo. Eu só tinha essa frase, só isso que eu falava na peça. Ficava o tempo todo esperando para falar isso. Mas eu fazia parte de todos os ensaios. Então, ensaiando, fazendo os exercícios de teatro, eu fui me soltando. E aí eu descobri que eu podia ser muitos personagens. E aquilo foi me dando uma liberdade. Então, eu comecei a fazer. Foi o teatro que me salvou da timidez. E hoje eu digo, uma pessoa que se expressa melhor tem mais oportunidades. Por isso que eu falei, Caio, você tem que vir para o storytelling, você tem que se soltar, tem que contar boas histórias. Tem tanta gente que às vezes tem um universo, como eu era, aqui dentro, mas que tem dificuldade de pôr para fora. Então o teatro fez isso comigo. Aí eu comecei a fazer teatro, não parei mais. O teatro é terapêutico. Você está com raiva, você faz um personagem, você coloca ali. O teatro deu para mim a possibilidade de eu poder falar em público. E aí eu fui me soltando, e aí eu descobri que eu não precisava ser padre para ter plateia. O que eu gostava no padre eram as histórias que ele contava. A história da vida de Jesus é a jornada do herói. Né? Por que é uma história que a gente conhece e toca tanto a gente, né? Como é forte isso. Como é forte contar a história desse personagem, Jesus. Né? O quanto fascina a gente. Então eu descobri que eu não precisava ser padre, mas que eu podia ter uma plateia e eu podia tocar os corações contando histórias. E hoje, o meu trabalho, se a gente fosse pegar os arquétipos, eu trouxe até os arquétipos para falar com vocês, o arquétipo que eu trabalho é o arquétipo do curador, que é o contador de histórias que vai para o lado mais espiritualizado, que entende que uma história bem contada ajuda no processo de cicatrização, ajuda no processo de cura. E o teatro me ajudou
a dar essa base de tem 1.000 pessoas para assistir, não tem problema, tem 5.000, tem uma só. Eu acho mais difícil. E num quarto de hospital que só tem uma criança para contar a história, para mim é mais desafiador do que ter 1.000. Porque a energia está toda ali. E é um só. E uma criança que está doente. Então, cada um tem. Uns vão ter mais facilidade, mais dificuldade para uma coisa. Então, eu sou grato ao teatro por causa disso. E aí eu fui estudar. Fiz faculdade de artes cênicas, né? Estudei com Antunes Filho. Antunes Filho foi o maior diretor de teatro que a gente teve. E era um homem, assim, genial. Genial, genial, genial. Então, eu aprendi com ele em 9 meses, muito mais do que os anos de faculdade. E aí a prática. Então, o teatro foi a minha primeira paixão. E depois a história. E aí eu descobri que, com histórias, eu não precisava do aparato. Porque quando eu conto a história, todo o cenário você passa na cabeça da pessoa. E o meu irmão adorava isso, porque meu irmão era muito inteligente, muito prático. Ele falava assim, é ótimo com você contando histórias. As pessoas imaginam tudo, não precisa de cenário. Mas naquela época eu não tinha certeza disso. Então o que é que eu fazia? Ia contar a história, levava folha seca, máquina de fumaça, não sei o quê. Naquela época não. Até hoje, né? Até hoje. Tu enche um carro. É pra contar uma história, Alexandre. Enche um carro de coisa, com um monte de cenário, com tudo. E tem precisa de 4 pessoas pra carregar os negócios. É tua cara ainda. Não, uma palestra que eu não tinha que levar nada. Não é que eu tenho inveja, a palavra não é essa. Eu admiro, a pessoa que vai dar uma palestra leva um pendrive, né? Ou então baixa da nuvem. Imagina, eu levo um carro. Isso é verdade, Guilherme. É isso aí. Eu levo... Deixa eu te perguntar, você falou do seu irmão. Vocês são em quantos? Nós éramos em 4. Éramos em 4. Eram 4, 2 meninas e 2 meninos. Morávamos no Morro São Bento. E os 4... Tu é do Morro, né? No Morro. E os 4 dormiam no sofá, de abrir e fechar. Entendi. E aí tinha hoje em dia a gente fala... Seria um cobertor mais grosso, um edredom. Naquela época nem tinha esse nome. Azul de um lado e do outro lado amarelo. E a gente pegava aquele edredom e brincava de viagem fantástica. Aí cobria, trazia a imaginação e ali tudo se transformava. E aí não precisava de mais nada. E assim, era incrível, porque a gente ficava com aquele edredom horas. E ali tudo virava. A gente ia para uma terra distante, encontrava não sei o quê, a imaginação sem fim. Então, eu sempre digo isso, que um pedaço de pano é o suficiente para uma criança poder se divertir e brincar. Isso é importante, que a gente vive um momento em que parece que precisa ter um aplicativo, tem que ter algo para estimular. Mas a criança em si, ela não precisa de nada. Ela só precisa ter pessoas em volta ou ela sozinha se permitir poder ir. Então, a gente brincava de viagem fantástica e a gente literalmente viajava. É muito doido ver que, antigamente, o pessoal fala, né? A criança consegue, com a própria imaginação, criar muita coisa, né? E aí, quando a gente vai ficando mais velho, a gente acaba deixando de ser criança e aí fala, mano, eu não consigo chegar, tipo, criar tudo mais. Aí eu lembro de uma das histórias que você falou, que você voltava da moça da... Acho que era que ela tinha que ter paciência. E aí, dos 9 meses e tudo mais. E aí, enfim, às vezes a gente tem que lembrar que a gente já foi criança e conseguia criar muitas coisas e a imaginação era muito aflorada, né? Muito. Então, até aqui quando a gente se bate no estúdio, tem algumas coisas para fazer, eu falo, cara, a gente tem que criar uma estratégia diferente. Eu não sei como, mas aí, tipo, você tem que mexer muito nessa imaginação. E eu me sinto muito nessa pegada que você, porque eu sou uma pessoa muito tímida. Eu falo pro pessoal, cara, eu sou muito tímido. Às vezes eu chego num lugar e eu fico calado, eu fico tipo, meu... E antigamente eu era muito pior, então o teatro acabou me ajudando muito também. Sim. Esses anos todos, até contigo, quando eu fazia as apresentações, eu falo, mano, ele tá me colocando pra fazer o cravo, velho. Você é um ator de novo, eu não acredito nisso. E aí eu ainda tenho um pouco de dificuldade com o texto, mas a gente pega, ensaia tudo e vai. Mas o teatro realmente, eu falo que o teatro meio que mudou minha vida, porque eu era uma pessoa muito quieta. Se eu não conseguir, tipo, pegar intimidade com a galera, mano, pra tá aqui, tipo, nervosaço eu tava. Cara, vai começar o podcast, cara, e agora? Ainda bem que é o Ale é bom em falar, ele é ligeiro. Até quando a gente pensou na pessoa, né? Veio de cara, pessoa, o Ale. Não tem como ser outra pessoa. Muito obrigado. Ele Ele é um excelente ator, viu?
Ele fez um papel que eu fazia do cérebro, ele fez Nossa, melhor cérebro. que eu, tava ótimo. Não é pra tanto também, né? Não, Calma ficou aí, ótimo. calma aí. Eu falei assim, gente, por que a gente não chamou o Guilherme antes? E acho que é uma coisa que é de vocês, daqui, por isso que dá tudo tão certo. Porque vocês fazem tudo com amor. Sim, então, isso é verdade. tudo vai se transformando em tudo. Né? Eu cheguei aqui, essa parede já está diferente, isso aqui já está diferente, porque tem uma vontade de fazer, entende? Então, tem o lado do fotógrafo, da pessoa que tem um olhar, tem o olhar do filmmaker, mas tem o marceneiro, tem o pintor, tem a pessoa que quer... Né? Isso é bem do teatro. No teatro todo mundo faz tudo, porque todo mundo quer o melhor. A criança é criativa, porque, segundo a Viola Spolin, ela chama de desfunção. Isso aqui tem uma função, mas a mão da criança isso vira outra coisa. Na mão da criança isso pode virar nave. Pode virar o sabre de luz. É o exemplo, minha filha. Essa semana eu dei um brinquedo para ela, ela pegou a caixa do papelão para brincar e o brinquedo deixou de lado. É isso. A caixa de papelão para ela foi mais interessante que o brinquedo. Então, a imaginação, né? Tipo, uma caixa de papelão pode ser o quê? Uma casinha, pode ser... E vai embora. E vai virando. E aí fica óbvio, pai, vem aqui, vamos. É muito legal. Sim. E aí você vai crescendo, você vai esquecendo disso. É verdade. E aí a pessoa fala assim, não sou criativa, olha aí no Google para mim. Não. E a gente se acostuma, né? Olha aí no Google. Abre o Waze aí, o GPS, rapidão. É porque hoje ficou muito fácil, né? É. Hoje ficou muito fácil. E Tá na se a palma da gente mão. não tiver cuidado com isso, a nova geração que está chegando aí, ela vai ter dificuldade do mesmo jeito. Sim. Que tem gente que tem dificuldade com números, com tabuada, porque já nasceu com a calculadora na mão. Se as pessoas ficarem usando o chat GPT para tudo, elas vão começar a pegar resumo e não vão ler a história. Elas vão começar o Waze, ao Google. Até filme, né? Hoje em dia tem por áudio, né? Conta o filme todinho por áudio. É livro uma loucura. também. A velocidade, eu não sabia disso. Com a Sim. minha ignorância, desculpa, vocês são da área de vídeo, devem saber muito mais do que eu, que você consegue assistir um filme alterando a velocidade do filme. Exatamente. Né? Se eu não me engano, acho que até no próprio YouTube você consegue acelerar. 1,25, 1,50. Para ser mais rápido. Sim. Para onde vai? E hoje em dia é tudo muito rápido, né? O pessoal quer tudo pra ontem. Você vai fazer um negócio, ainda mais a gente faz evento, o pessoal quer pro momento ou pra, no máximo, amanhã. Passou isso, acabou. Tipo, eu entendo que, né, principalmente que a gente faz evento, você precisa ter pro dia seguinte, pra aquela emoção da galera e tudo mais. Mas o pessoal quer tudo muito ágil. Tudo, tipo, aconteceu agora, foi, e é isso. É uma loucura, eu não sei onde a gente vai parar real. É meio preocupante, os próximos anos aí. Mas vocês fizeram um trabalho no teatro, eles fizeram um trabalho de filmar a academia dançando, aquela coisa toda no teatro, com um caminhão, uma coisa cinematográfica, e aí terminava, horas depois o vídeo já estava editado, pronto para todo mundo, com qualidade de cinema, que dá para fazer isso com o celular. Sim. O Caio está ficando expert nisso, ele pega, faz, e aí pega, entra lá. Eu vi uns trabalhos que ele postou e eu gostei. E é rápido assim, entendeu? Como é que é? Só que eu falo, cuidado, tem que ter linguagem. Que história eu quero contar? Senão a gente só fica com flashes, né? Eu fui lá em Brasília, aí o homem pegou um monte de imagens, colocou uma música e colocou. Eu falei, não, querido, tem que ter a fala. Tem que ter um momento. A gente tem que contar uma história com essas imagens. Não é só as coisas. Ainda mais que você conta a história, né? Então tem que fazer sentido. Não é só sair jogando. Eu falo isso muitas vezes em casamento. Porque que às vezes eu demoro às vezes para entregar alguma coisa de casamento, porque eu gosto de conhecer a história do casal. Então, porque na minha cabeça casamento é tudo igual se você for olhar a ordem, né? Tipo, muda uma coisa ou outra, questão de religião, mas é padrão. Tipo, o noivo entra, a noiva entra, tem os padrinhos, aí o padre, enfim, quem tiver lá fala, aí o pessoal sai, tem festa, tipo, tudo a mesma coisa. Como é que eu vou decifrar isso no vídeo para fazer diferente? Cara, eu preciso saber qual é a história, porque cada casal tem sua própria história. Sim. Então ali eu sento com o casal, eu literalmente converso com eles, a gente troca uma ideia, o casal não sabe um que o outro vai falar, eu gravo um vídeo, faço umas perguntas ali, a gente vai conversando e vendo de onde vai saindo as perguntas. Então, igual o último casal que, acho que eu cheguei a te mandar o áudio deles, né? Eles falaram, Gui, você realmente conseguiu identificar a gente tá se sentindo no vídeo, a gente riu, a gente chorou, eu já assisti esse vídeo umas 5 vezes e eu tô, tipo, apaixonado, é realmente o que eu queria, é a gente. Então, mesma coisa no teu vídeo, quando
eu vou fazer teu vídeo, tem um trechinho da tua palestra falado, tem um trechinho do público, então o pessoal realmente, qual foi a sensação. Então eu sinto como tipo no Senai a gente chamava de senoidal, né? Que tipo sobe, desce, assim, sabe? Tem todo aquele momento. No momento eu tô rindo, outro momento eu tô tipo neutro, aí eu comecei a chorar, de repente eu dei gargalhada de novo. Sim. E aí no vídeo você tem que trazer na mesma pegada. E aí você realmente se conecta com as pessoas, que é a tua palestra. Tua palestra é 100% desconectado. Que tu vai falar um pouco dela também. Falo. E o trabalho por isso que a gente se dá tão bem, né? O trabalho de vocês é contar histórias. A gente estava falando aqui antes de começar, né? Essa ideia do Andrade de pegar a mãe no momento mais bonito, quando ela floresce, para ser, né? Para dar a luz. E aí cria todo esse acolhimento. A Lídia Ágia, que é uma cantora que veio fazer as fotos aqui, foi aqui no estúdio de DG que a gente se conheceu. Eu estava fazendo uma live aqui, ela estava ouvindo, a gente conversou, a atmosfera estava tão bonita, elas estavam tão emocionadas, as fotos ficaram tão lindas, aí eu convidei ela para fazer parte da ação, ela que fez a abertura da ação. Sim, foi a gente lindo. estava falando o quanto esse espaço, vocês têm que vir aqui, viu? Tem que vir aqui em Santos, é fácil. Carvalho de Mendonça, não tem o que errar, tem lugar para parar o carro, não tem desculpa, tem que vir aqui, né? Traz uma pessoa que você ama para fotografar, para fazer, entendeu? Para eternizar, mas o axé, a atmosfera aqui é ótima, né? Não, eu nem paguei esse patrocínio, hein? Ó, tu viu? Não, mas é verdade, é verdade. Veio do coração, veio do coração. E quando a gente veio para abrir aqui, eu me identifiquei muito com o Guilherme, né? Pelo carinho que ele tem com as pessoas, com os clientes dele. E a gente fez um casamento junto, né? Que a gente se conheceu. Foi no casamento a gente se conheceu. Nesse casamento, ele tava mega nervoso, porque ele não fazia muito casamento, era mais programas, né? Foi o primeiro casamento que eu fiz. Foi o primeiro casamento. E começou a passar para casamentos, ele começou a contar a história nos casamentos, e hoje ele realmente trabalha só com casamento e teatros, né? E uma coisa que eu achei muito interessante nele foi ele começou a mudar um pouco a história dos casamentos, contando história. E quando ele fazia um vídeo que não podia pegar entrevista, ele falava, cara, não teve entrevista. Agora? Que estranho, como é que eu edito esse vídeo, cara? Não é o meu jeito de editar. Perdido, porque você, tipo, cadê a história do casal aqui? Tipo, cadê eles contando eles mesmos e depois eles vendo como que aconteceu todo o evento sem eles conseguirem ver? Porque quando você tá casando, você não consegue, é uma loucura, né? Você não consegue ver o que tá acontecendo em volta. E aí, tipo, no vídeo que eles veem, olha, o pessoal entrou, aconteceu isso, e ao mesmo tempo você tá vendo aquelas imagens de você contando como é que vocês se conheceram e vendo, tipo, o dia sendo realizado. É muito louco isso. É porque não é só música, né? É a música e o depoimento do casal. Todo E eu sou fotógrafo, então o meu é mais estático, né? Então eu eternizo o momento ali, o segundo. Aí se juntou fotografia com vídeo, a gente abriu aqui o... Essa capacidade que você tem de eternizar o segundo é muito forte. Né? Não é porque ele está aqui, mas ele fez uma foto, a gente foi fazer um trabalho para a Eco Noroeste sobre diversidade, sobre uma porção de coisas, de falar de inclusão, e aí... Tem um monte de fotos, mas o Andrade pegou uma única foto, eu com o guarda-chuva aberto, de arco-íris, de professor, com a logo da empresa atrás, o caminhão passando e uma pessoa ali. Eu falei, aquele um segundo foi a síntese do trabalho. As pessoas, a empresa, o que a gente queria falar e de forma lúdica. Então, essa capacidade, né, isso é um olhar. É olhar. O fotógrafo, ele entra no lugar e já está medindo a luz, né? Exato. O Guilherme sempre teve esse talento, né? Ele trabalhava para ouvir. Ele veio do cinema, né? Eu conheci ele com cinema. Exato. E captando, pegando, ouvindo. Eu acho que nada vai substituir o trabalho de vocês, só vai ampliar. O trabalho meu de contar histórias, o teu trabalho de eternizar essas histórias em vídeos e o teu trabalho de registrar aquele segundo daquela emoção da pessoa que vai. Então, a gente vai ter muitas ferramentas, muitas tecnologias. O celular, iPhone 15, já vem o 16, depois o 17. Mas quem opera é que é a pessoa. Né? A gente vai ter programas de computador que leem e que contam histórias, mas o que faz diferença é a emoção de quem está contando. E isso foi o que a gente conversou para abrir o estúdio. Né? O que a gente vai passar nesse estúdio? Quantos ensaios a gente quer fazer nesse estúdio? 5 ensaios, 10 ensaios? A gente olhou para o outro, não, vamos dar experiência, entregar a experiência para os nossos clientes. Vamos entregar, tipo, fazer menos ensaios, mas entregar a experiência. Vamos tentar deixar um ambiente agradável, a pessoa chegar e sentir.
uma coisa diferente. Né? E a Foi gente até foi o que, personalizando. hoje o Ale chegou aqui e falou, nossa, mas tá geladinho, tem um cheiro aqui, tem um né? cheirinho. Não. É uma experiência, tem o visual, auditivo e sinestésico. exatamente. Tá tudo aqui, né? Aprendi no teu curso isso aí, por sinal. Eu sou apaixonado por PNL, né? Sou instrutor na O sociedade. Guilherme até as falas, às vezes, ele chega assim e fala, cara, isso daí tá muito parecido com o Ale, cara. Tu Cara, é tá porque andando muito com o Alexandre. Eu trabalho com ele, eu gravo os cursos dele, eu edito os cursos dele, é o tempo inteiro, cara. O tempo inteiro com ele, então não tem jeito. Queria ter um filho assim. Eu apresento como e filho. parece, né? Cara, ele O pessoal apresenta fala. como filho, onde a gente anda assim, você é pai e filho? Aí eu fico tipo, quando eu penso em falar não, Ale, pai e filho, Claro. isso. Eu falei, meu Deus do céu, meu pai e minha mãe filho. vai me deserdar agora, Olha, velho. olha o cabelo, olha o jeito, a Imagina, barba. eu prendia meu filho. Queria ter um filho assim, né? E eu fico... A programação neurolinguística, eu fico encantado quando eu vejo você falando, porque a PNL é uma caixa de ferramentas que faz com que a gente se comunique melhor. Então, por que as palestras fazem tanto sucesso? Porque a gente está falando da vida real, das dificuldades de comunicação. A gente vive com um celular, está perto de quem está longe e está distante de quem está do lado. A gente falou agora das novas gerações que vão ter dificuldade. Essa é a primeira vez na história que uma geração vem com déficit menor que a anterior. A gente vinha numa escalada de QI, de crescimento. Essa vem com déficit menor, porque é fruto dessas comodidades que faz com que a gente pense menos, que a gente brinque menos. Eu sou professor na pós-graduação e eu dou uma aula que chama-se de improvisação para o teatro, que é em cima da viola Spoller. E um dos exercícios é brincar. E uma das alunas falou para mim, eu entrei no quarto e tinha uma criança no alto do beliche, uma embaixo e uma no chão. E eu falei, vamos! E uma delas falou, a gente está brincando. E aí ela falou, eu saí pensando, ela me chamava de professora, professor, porque ninguém estava interagindo, cada um estava no seu celular. Ele falou, a gente está brincando. O brincar pressupõe que a gente vai interagir, que a gente vai crescer. Isso aqui pode ser uma brincadeira. A gente está aqui, a Vitória está fazendo o trabalho dela, mas ela está se divertindo. O Caio está aqui, mas ele está se divertindo. A gente está fazendo o que a gente gosta. Mas a gente é uma equipe, né? Então, é para a gente realmente pensar deste momento da humanidade que a gente está vivendo, o quanto a gente precisa um dos outros e que a nossa história possa ser dividida. E na palestra isso fica claro, né? Eu trago elementos de PNL, mas sem ficar usando nomes demais para não ficar complexo, e falo, você não quer se expressar melhor? Né? A menina, o tema da ação do coração desse ano, a gente vai falar depois, mas é o coração em paz. Aí assim que eu falei, a repórter falou, é porque a gente tem 2 guerras lá fora. Eu falei, não, amor. É porque a gente está brigando com o vizinho, porque tem problema na rede social. O coração em paz é para você estar de bem com você, entendendo que ela tem um partido diferente do meu, que ele tem uma fé diferente da minha, mas eu estou com o coração em paz. Aí eu me dou melhor com a minha vizinha, não refuto o ataque na rede social, aí eu vou chegar até em Gaza, mas começa aqui, com o seu coração em paz. Com o seu coração em paz. Aí vai expandindo. Não é de fora para dentro, porque tem muita coisa acontecendo no mundo, mas tem muita coisa boa acontecendo no mundo. Tem muita gente boa, tem muitas histórias de amor, de gente que se conheceu e que está apaixonado e que está fazendo o que gosta e está ajudando. Então a gente tem que eternizar, tem que mostrar isso. Tem que dizer, olha, esse é um trabalho. O nosso trabalho é mostrar boas histórias. Em última instância, embelezar o mundo com elas. Sim. Porque o mundo fica mais bonito, não só por causa que o filtro de Instagram ajuda, ou porque fica mais bonito porque a gente dá uma história de superação. Aí você fala, nossa, de tudo que o Caio falou para mim na entrevista, o que eu mais peguei é a mãe dele faleceu, deixou ele jovem, ela era enfermeira, e ele está aqui porque ele quer
ele quer mudar. Então, eu não contratei ele pelo currículo, foi pela história que ele me contou. Então, se você contar bem essa história, você vai ter muito mais possibilidades. Se você mostrar o seu trabalho através das histórias, tem muita gente fotografando, tem muita gente filmando. Sim. O vídeo que o Guilherme fez, por que o vídeo que o Guilherme fez lá para Quaker Houghton virou uma referência no mundo? No mundo. É legal falar isso. Nós criamos um vídeo aqui com o estúdio, eu escrevi o texto e aí um trabalho conjunto de todo mundo. Sim. Mas a edição, tudo foi feito, captado por eles. Este vídeo elevou a régua da empresa. E esse vídeo virou o padrão mundial para as outras empresas, para as outras unidades da mesma empresa poderem fazer. É um vídeo de 5 minutos de integração. Belíssimo. Mas o que tem naquele vídeo que é mágico? Porque tem amor por dentro, exatamente, tem família, tem relacionamento, tem coisas que a gente tem conexão. A pessoa que está assistindo ali o vídeo, ela fala, meu, que legal essa empresa, cara. Eu quero entrar nessa empresa e ver. Não é só mais um vídeo. O Andrade visitava também bastante empresa e ele falava, cara, os vídeos que eu vejo de integração é tipo, tá, eu quero ir embora daqui. É tipo, não quero terminar de assistir. Porque você fala 5 minutos hoje em dia, 5 minutos é uma eternidade. Então você tem que fazer um negócio que seja rápido de assistir, que dure 5 minutos. Então ele via das empresas assim, cara, é muito chato. É tipo assim, beleza, tem que falar de segurança, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, mas eu não quero assistir, só quero acabar e ir embora. E o que a gente montou lá da Quaker é realmente isso. Você assiste e é você falando, e você já começa dando as boas-vindas pro pessoal, e a gente vai mostrando o que vai acontecendo dentro e você... da empresa, não é simulação, exatamente. Dentro da empresa. E você vai contando ali como é que é. Então a pessoa tá assistindo, ela fica tipo, caraca, velho, que diferente. E foi incrível, porque eu saí do estúdio e os dois ficaram, ele e o Victor. E eu voltei no dia seguinte, estavam os dois aqui. Terminamos o vídeo, eu falei, vocês não foram embora, não? Aí colocaram o play pra mim ver o vídeo. Quando eu vi o vídeo, eu falei, cara, isso tá incrível. Vocês não têm noção do quanto tá bom isso daqui, porque eu entro em todas as empresas de Santos, eu entro. Então, tipo, o que eu mais vejo é esse vídeo de segurança. A gente colocou uma mesa. Ficou muito bom isso. Uma mesa naquele canto ali, ficou eu e o Vitor aqui. Madrugada, viramos. Começamos, sei lá, 6 horas da... Não, mentira, tem um ensaio aqui no estúdio à noite. Teve um ensaio. Então começamos acho que 10 horas da noite, a gente ficou até 8 horas da manhã. As últimas 4 horas eu apaguei, eu falei, Vitor, não tem como. Não, o Vitor mandou uma foto pra mim do Guilherme dormindo. Deu 6 horas da manhã, eu falei, Vitor, eu não aguento, eu preciso de 30 minutos. Aí eu deitei 30 minutos e aí a gente colocou pra renderizar e aí deu certo. Mas você viu, foram horas ali, podia ter ficado uma bosta o vídeo, porque não teve descanso. Mas eles colocaram muito amor, muita dedicação. Em conjunto, ficou incrível. Incrível. Não, e a gente... Até hoje, quando eu vejo, eu falo, nossa, Guilherme, isso daqui ficou muito bom. Não, e quando Ele se cobre, ainda fala, nossa, eu ainda conseguia melhorar um pouco mais. Eu falo, para com isso, Guilherme. Não, e quando a gente pegou o roteiro e tudo mais, então a gente tinha uma ideia quando a gente foi gravar do que queria, né? A montagem ali que ia ser. Então, na nossa cabeça estava muito claro. E a gente queria entregar um trabalho muito bom. Então, assim, mano, foi, cara, a gente precisa finalizar esse vídeo e entregar isso aqui, porque realmente vai ser um trabalho muito bom. Tipo, a gente vai conseguir conectar. A trilha sonora, o Vitor que montou a trilha sonora. Cara, a trilha sonora encaixa perfeito assim com o vídeo. Você fala, caramba, velho. Verdade. É incrível. O Ale falando, né? A voz do Ale encaixa junto com a trilha. É muito legal. É um ator, né? É um ator maravilhoso. Mas enfim. E tem uma coisa, né? Quando você vê, e acho que é isso que é o bonito do trabalho, né? Você vê a foto e aí você vê o vídeo e eleva a sua autoestima, que você fala assim, a gente é capaz de fazer isso. Porque aí, neste ponto, a gente tem que reverenciar a foto e o cinema. Eu me colocando aqui como ator. Porque o teatro é maravilhoso, mas o teatro é aquele instante mágico, e aí aquela emoção eu carrego comigo, mas ela vai, eu tenho uma lembrança. Exato. A foto, isso tudo volta. O filme, ele eterniza. Então, quando você junta as coisas, é maravilhoso, né? Primeira vez que eu vim aqui para fazer uma sessão de fotografia, aquele estúdio, né? As fotos, a música, é uma experiência. O ambiente é gostoso, né? É um ambiente. Aí você fala, gente, mas como é que é? E aí vai brincando e olha, solta aqui, pega e fala. E aí você vê o material, você fala, nossa, que legal, né? Que mágico, que divertido e como é que sai. E engraçado ali que o pessoal chega aqui para fazer a sessão e chega assim, a sessão demora muito? Eu não, pode ser uma horinha ali no máximo, né? Depende muito do cliente.
Aí quando vai ver, o cliente passou a sessão, 1h30, e o cliente continua batendo papo aqui com a gente. Então fica 2 horas aqui, 2h30 e não vai embora. Então tu realmente vê que o cliente gostou do ambiente. Gostou do nosso atendimento, né? Aí a gente fica feliz. Tipo, às vezes não deu aquele valor que a gente queria, né? A gente quer vender o último pacote, às vezes é o primeiro pacote. Não interessa, a gente vai dar o mesmo tratamento para todos que estão aqui, porque a gente quer realmente entregar isso. Essa experiência. E até, por exemplo, veio hoje... E o Guilherme mora longe, tá? Eu moro do lado do estúdio, também é muito fácil. Ele faz questão de estar aqui. Quando ele não está trabalhando na externa, faz questão de estar aqui, gravando. Hoje teve por coincidência, uma cliente que mandou mensagem. Ela fechou com a gente, agora é dia 5, para vir fazer ensaio. E aí ela falou, não sei se eu fecho o primeiro ou o segundo pacote. Aí eu falei, Guilherme, para ganhar dinheiro, eu preferia que você fechasse... Eu mandei assim um áudio para ela. Eu, Guilherme, preferia que você fechasse o segundo. Mas, como você trabalha com alto fluxo, eu acho que não seria interessante porque as fotos vão ficar velhas para você. Então, eu prefiro que você feche o primeiro pacote pensando em você. Porque não adianta você querer fazer 60 fotos aqui com a gente, aí passa 2, 3 meses, você mudou o cabelo, você fez não sei o que lá, você fez não sei o que lá, e aí a foto ficou velha. Então, assim, eu, Guilherme, para ganhar dinheiro, pacote 2. Eu, Guilherme, profissional, que quero que você também ganhe, pacote 1. No momento que você tá, pela experiência que você me passou, o que você quer fazer. Então, assim, aí com certeza, eu imagino que eu acabo ganhando a cliente por sendo sincero com ela. Mas a ideia não é só, tipo assim, eu preciso ganhar dinheiro e fazer acontecer. Não, cara, o cliente tem que se sentir confortável e ter toda essa experiência de entrar aqui. Então, a gente, você quer café? Umas coisas básicas que às vezes passa percebido. Oi, boa tarde, você quer café, você quer água, aí você vê, você tem toda uma experiência. Então, essas coisas, desde que primeira vez que a gente pisou o pé aqui e viu essa sala, que foi incrível alugar essa sala aqui. Depois ele vai contar essa história. A gente quer trazer essa ideia pro pessoal, sabe? Tipo, não é só vou lá pra fazer foto e eles vão ganhar dinheiro. Não, eu quero ser teu amigo, sabe? Eu quero ter uma conexão com você. Pra não ser só mais um. Não quero ser mais um. É igual quando a gente passa por vídeo, cara, eu não quero que você faça... Eu falo pro casal, empresa, enfim, que a gente vai fazer. Não quero que você faça comigo só pelo... Sei lá, porque você viu e achou legal. Não, quero que você tenha uma experiência e você possa voltar mais pra frente, que você goste, compartilhe, enfim. Mas você tem que ter uma experiência, você tem que ter uma conexão comigo. Se essa conexão não existir, nem me contrata. Porque não vai ser legal. Eu vou passar o dia inteiro contigo, a gente vai fazer várias coisas. Se você não for tão legal assim, se você não achar que eu sou tão legal pra estar, cara, nem me contrata. Eu prefiro perder essa grana do que não ter essa conexão, sabe? Eu acho que é mais importante isso. Enfim, e aí as coisas vão acontecendo, que é igual você falou, você trata com amor e carinho e isso acaba voltando pra você querendo ou não, mesmo que você não fique querendo que isso volte, mas acaba voltando automaticamente. Você dá amor, você ganha amor, você dá ódio, você acaba ganhando ódio. É o que você planta, você colhe. Né? Exatamente. E colhe multiplicado, porque a coisa volta. Sim. Por isso que é tão importante a gente aproveitar o tempo que a gente tem aqui para fazer boas histórias. Né? Por isso que é tão importante a gente criar com o nosso trabalho essa responsabilidade que a gente tem. A criança cresce muito rápido. Exatamente. A gestação é 9 meses, mas vai passar rápido quando a gente olhar para trás daqui a algum tempo. Né? Mas o que vocês constroem, isso fica. Né? Isso fica. Por isso que é tão bonito, é tão importante. E por isso que eu acho que o conversa de propósito é sobre qual é o seu propósito de vida. A pessoa pode ter um propósito que é cozinhar bem e fazer bolos que seja uma experiência. E tá ótimo. Mas agora que você jogou isso, com o nome do programa, Alexandre Camilo, qual é o seu propósito de vida? O meu propósito, olhando para essa câmera, é contar histórias que permitam que a pessoa seja aquilo que ela quer ser no mundo. Às vezes a gente quer ser uma coisa e não sabe. E uma história pode mudar a sua percepção. Então, meu propósito nesta vida é inspirar as pessoas através das histórias que eu conto. E eu quero ter muitas histórias, eu já tenho centenas, mas eu quero ter muitas para poder fazer isso com muita gente em muitas e muitas situações. Então, eu acesso, eu sei que eu acesso, eu não sou médium, mas eu sei que eu acesso o meu melhor quando eu estou contando. Quando eu estou contando, teve um dia que eu estava tão... A gente é gente. Então, estava nervoso e estava com não sei o quê, e tem mais não sei o quê, e tem não sei o quê. Aí eu falei, nossa, hoje devia ter uma apresentação. Porque eu sei que naquele momento da apresentação, né, eu estou a favor de uma história maior. Eu estou a favor, e aí não é o ego, né? É você ser portador de uma boa história que pode tocar um coração. É você estar ali e estimular aquela pessoa a pensar. Né?
tanta gente assiste, aí fica, né? Sai e diz assim, nossa, essa história foi para mim. Não foi, tinha muita gente na plateia, mas é que encaixou com o exato instante que a pessoa estava vivendo. E tu vê que não tem classe, né? Lembra quando a gente eu fiz a gravação lá do Invenção? Tu fez a palestra? Só empresário. Tu viu o empresário chorando, cara. Depois o pessoal foi falar com você, sentiu a presença do pai, né? Foi muito legal. É muito legal. Você vai da pessoa mais simples. Então, o meu propósito, respondendo você, é esse, Guilherme. Não tem, assim, dúvida nenhuma, que eu vim para esse mundo, por isso que eu me realizo. Eu vim para esse mundo, por isso que eu escrevi os livros. Eu sou, né, tenho 7 livros publicados, 6 livros e esse oráculo, que é um oráculo para os seus arquétipos. E tem mais, eu quero fazer mais, quero deixar muitas histórias para o dia que eu partir desse mundo, muita gente se lembrar das histórias que eu contei. Eu fui na Câmara, aí a menina falou que tem lá uma homenagem, mas você não pode falar muito tempo. Então eu contei um conto curto de tradição oral e falei, quero contar a história mais bonita que eu conheço. E aí contei a história da ação do coração. Aí, claro que eu me empolgo e passou do tempo, né? Deu pá! Tocaram a campanha e falei, gente, quem tocou? Quem sem coração? Eu tenho uma boa notícia pra você, aqui não tem tempo, tá? Você tá livre pra contar a sua história. O Ale tem em uma detalhes, hora. porque eu gosto dessa história. O Ale tem uma muito. hora de palestra, passa 1 hora, 1h30. O pessoal que fica em volta, cara, quer surtar. O pessoal que tá na plateia ama, porque assim, a palestra dele, você se conecta, é incrível. Mas o pessoal da produção fala, meu, acabou o tempo, cara, acabou o tempo. Esse homem não sai mais daí? Não sai, tem mais gente pra entrar, velho. A banda já tá indo embora e tu tá aí. Se ele for num podcast com 1 hora de duração, Não fica, ferrou. não fica. Estamos falando tudo isso que eu nem sei quanto tempo tem, ele nem contou nenhuma história até agora. É, Imagina. Verdade. Olha, é verdade. A gente só tava se apresentando, né? É. Milagre. Né? A gente contou muitas histórias, mas histórias de vida, isso, né? exatamente. Mas não um conto, Um conto. como o conto propriamente dito. Porque hoje eu tenho certeza que você vai contar um conto e a Vitória vai se emocionar ali. Porque ela começou a ler teu livro hoje e ela já começou a ficar emocionada. Ô, Guilherme, você fala isso, mas cuidado, que você pode se Aí sou emocionar eu também. emocionado aqui. É muito legal, né? A história, ela traz isso. Sim. Tem um conto. Ai, meu Deus. Vai começar. Vou colocar até música baixinha de fundo para dar um clima, quer ver? Ele, as musiquinhas. Porque aí a pessoa falou assim, mas por que você põe a música de fundo? É porque a música me ajuda a eu não me empolgar demais e ficar muito tempo. Então eu vou Só acerta aqui ó, o microfone pra perto de você. Muito obrigado. Que o pessoal ali tá. O pessoal da produção tá reclamando. Falou, ô, Ale. Alô, produção, alô, Vitória, alô, Caio. Aliás, esse programa existe porque tem um monte de gente, né? Tem uma equipe de forma estruturada. visível e invisível, que eu acredito nisso, né? Para poder dar certo. E nesses contos, teve uma vez, na escola que eu sempre estudei a vida inteira, Notre Dame, voltei lá, né, o pessoal me convidou para contar como é que eu cheguei, onde eu cheguei hoje, enfim, com o estúdio, vídeo e tudo mais. E aí eu falei, Ale, pelo amor de Deus, o pessoal me chamou, eu nunca fiz isso na vida. Me ajuda, cara. Como é que eu vou falar, tipo, como é que eu cheguei aqui? Como é que eu faço isso? Como é que eu produzo as coisas? Eu não sei. Tipo, eu cheguei chegando, velho. E agora? Aí eu peguei, montei um PDFzinho básico lá, mostrando alguns trabalhos. Eu falei, eu preciso começar de uma forma diferente, tipo, porque eu preciso me conectar com a turma. Não dá pra eu chegar assim, oi, galera, eu sou o Guilherme, eu tenho uma empresa de foto, uma empresa de vídeo, e é isso aí, valeu, eu faço casamento, eu faço um vídeo pra empresa, e esse é meu trabalho, tchau. Não dá, tá ligado? E aí ele falou, aí eu, vendo as palestras dele, ele falou assim, cara, você precisa... Ele contou a história do... Meu Deus. Fábula da Fábula. Fábula da Fábula? E aí ele me mostrou a história. Da criatividade. A escolha de Adão. Escolha de Adão? É. Que é do rapaz que ele tem... 3 opções. Isso, exatamente. E aí, enfim, ele passou pra mim essa história e eu peguei a história, fui tudo mais. E aí eu levei... Eu tava muito nervoso no dia, cara, muito nervoso. Fazia tempo que eu não fazia essas coisas. E aí eu fui lá na escola... ensaiei tudo e comecei. Falei, galera, vou começar de uma forma diferente. E aí todo mundo ficou me olhando assim, tipo, mano, o que esse maluco tá fazendo aqui, cara? E aí eu comecei. E eu fiz tudo atuação, igual o Ale faz. O Ale se apresentando, ele pula, ele levanta, ele vai pra um lado, ele solta a música. Eu levei caixa de som, cara, pra bagulho. Você não tá entendendo? Isso? Eu fiz isso, velho. Eu fiz esse detalhe. E aí eu soltei as músicas, peguei as músicas com ele. E aí o pessoal ficou tipo assim, caraca, velho. Tipo, e realmente, você já se conecta com a galera. Então, quando eu comecei a contar a minha história e explicar ali pra galera, o pessoal já ficou muito diferente.
Tanto que depois as diretoras vieram falar, Gui, eu tinha acho que 3 horas, 2 horas pra ficar com eles, não lembro. Tinha muita pergunta. Então a galera veio perguntar como é que funciona, como é que faz, como é que você conseguiu chegar. Então assim, a galera realmente se conectou e tirou várias... Acho que tem gente até hoje que me segue na rede social e acompanha meu trabalho. Porque o pessoal realmente se conectou. E contar histórias, realmente faz isso. Você consegue trazer a galera e não é só tipo, vou contar história. Não, você se conecta mesmo, é impressionante. É mais forte do que a pessoa. A pessoa pode dizer, não estou interessado. Se a história te puxa, quando você vê, você está assim. É verdade. Um fato tem 20 vezes mais chance de ser lembrado se ele estiver ancorado numa história. Esse é o professor Jeremy Brunner que diz, eu acho que é mais de 20 vezes, mas ele, como estudou e lecionou nas principais universidades, ele prova que um fato tem 20 vezes mais... Então, você que está assistindo, você quer que alguém se lembre das suas palavras ou que a sua mensagem chegue, conte uma história associada àquilo que você quer passar. Tem 20 vezes mais chance da pessoa se recordar. Eu falo muito isso com a minha filha. Minha filha tem paralisia cerebral nível 1. Então, ela tem um pouco de dificuldade de lembrar algumas coisas. E eu percebi que quando eu conto história, ela consegue lembrar. Agora, se eu só explicar, ela não lembra. Olha, interessante isso. Eu não sabia. Eu achei essa tática sem ver em nada. De forma instintiva. Aleatória. E você falando isso agora fez todo sentido. A história leva essa pessoa para isso. Né? Eu nunca sei qual é a história que eu vou contar. Tenho várias, às vezes a minha mãe fica até com raiva, porque minha mãe pode falar tudo, né? Ela faz parte. Assim, mas você tem tanta história, e aí acaba que conta as mesmas, né? Aí teve um dia que eu contei um conto para falar de escolhas, um conto muito legal. E aí eu contei e ela falou assim, nossa, tantos anos que tu não contava essa, porque realmente fazia muito tempo. Então, às vezes eu vou contar uma agora que tem a ver com o programa. Se vocês gostarem, aí vocês contem para uma pessoa que vocês amam, que assim a história permanece sempre viva. No 3, a gente diz, era uma vez, a gente sai daqui junto com a Vitória, com o Caio, com o Andrade e com o Guilherme. 1, 2, 3. Era uma vez. Era uma vez um menino que, desde muito menino, tinha uma facilidade para brincar com madeira. Eu vou dizer para vocês acreditam que o menino tinha 4 anos de idade e ele mesmo fazia os brinquedos dele com madeira? Os pais ficavam encantados de ver a facilidade que ele tinha. Com 6 anos, ele reconhecia tipos de madeira só pelo cheiro. E ele era filho único. E onde eles viviam, tinha uma escola de marcenaria, conhecida na região. Então era natural que os pais, que querem sempre o melhor para os seus filhos, pensassem, nós, quando ele entrar na adolescência, a gente vai colocar ele nesse curso de marcenaria. Ele nasceu com esse dom, é dele. E um dia, o menino tinha 6 anos. E quem está assistindo essa história, se for pai ou mãe, vai entender o que eu vou dizer agora. Num dia ele tinha 6. No outro dia, ele tinha 14. Passa muito rápido. E com 14 anos, ele já podia entrar na escola de marcenaria. Então os pais levaram até a escola. Mas o menino foi com medo. E chegando lá, ele encontrou outros meninos. Cada um vinha de um lugar. Um falava, eu venho de longe, porque na minha cidade não tem. Eu venho para cá para estudar aqui, e quando eu me formar, eu vou para outro lugar, vou para outro país. Ele também tinha planos, ele tinha sonhos, mas ele tinha medo. Era um medo que estava sempre com ele. E o tempo de estudo era 3 anos. E passou muito rápido. E todo mundo que está assistindo a essa história e que já passou pela experiência de se formar, sabe que é um dia de alegria, mas também um dia de tristeza. Porque muitas daquelas pessoas você acha que não vai ver mais. Então, na formatura, vinha um, abraçava e pegava o diploma e dizia, olha, eu estou indo para outro país. O outro falava, eu vou voltar para a minha cidade. Eu vou abrir uma oficina. Ele pensou em pedir para o pai
para transformar a garagem numa oficina. Mas ele ficou com medo da reação do pai. O pai tinha as coisas todas na garagem. Ele pensou em pedir para a mãe se ele podia ir para um outro país para estudar, mas ele era filho único. Ela não ia deixar. E com medo, ele não fez nada. E no dia que ele completou 18 anos, no dia do aniversário dele, o pai amanheceu morto do coração. Então ele foi tomado por um remorso enorme. E ele começou a se culpar de tudo que ele não tinha dito para o pai. Ele deveria ter dito para o pai que amava o pai. Ele deveria ter ajudado o pai. Ele deveria ter feito, ele deveria. O remorso tomou conta dele durante 21 dias, 3 semanas. No 21º dia, a mãe dele, igual o pai, não acordou. Tinha gente na vizinhança que dizia que, nossa, parece que o marido voltou para buscar a esposa. A mãe morreu igual o pai, do coração e dormindo. Então ele foi tomado por um medo tão grande que paralisou ele. Ele não saía mais de casa, nem de dia nem de noite, porque estava perigoso. Ele só tinha medo. Era um medo grande, um medo de tudo. Ele estava sozinho e tinha medo. E era um medo que sufocava. E chegou num ponto que ele não aguentava mais viver com aquele medo. Então, um dia, dentro de casa, desesperado e fechado, ele disse: chega! Eu já sei o que eu vou fazer, eu vou me matar. Eu vou acabar com isso. É isso que eu vou fazer. E aí ele se lembrou que uma das últimas vezes que ele tinha saído de casa, perto da casa dele, tinha uma lagoa com uma canoa velha abandonada. Então ele disse: eu vou lá, pego a canoa, trago para cá. Faço um caixão e me mato. Ele visualizou tudo. E aquela noite ele fez exatamente aquilo que ele tinha visualizado. Ele saiu de noite e viu, foi até a lagoa e viu a canoa abandonada. Trouxe para casa e começou a trabalhar. E quando amanheceu, ele estava com o corpo molhado de suor. E nem eu iria acreditar se eu não confiasse em quem me contou a história. Quando amanheceu, ele estava de frente a uma obra-prima de marcenaria. Ninguém podia dizer que, horas atrás, aquilo era uma canoa abandonada. Ele estava de frente de um caixão tão lindo, com tantos detalhes, que ele foi tomado por um orgulho. Ele era capaz de fazer coisas assim, em tão pouco tempo. Então, de repente, ele se sentiu tão grande que ele não cabia dentro dele. E era uma situação. Ele era capaz de fazer coisas assim, em tão pouco tempo. Ele era capaz. E ele estava tão grande que ele não cabia dentro de si, que ele saiu de casa. Ele saiu de casa com vontade de contar para o mundo o que ele tinha feito. Então, ele viu um bar desses que vendem pão de manhã. Ele entrou, o dono do bar estranhou. Ele sentou e pediu uma cerveja. E brindou com ele mesmo. Ele tinha capacidade de fazer coisas assim. Voltou para casa cansado. Sentou no sofá para pensar e, de tão cansado, dormiu. E quando ele acordou, já era de noite de novo. Então ele saiu e voltou com 3 tocos de madeira, grandes. E a mesma coisa. E passou a noite trabalhando. E quando amanheceu, ele estava de frente a 3 obras-primas de marcenaria. Esculturas lindas. E, de novo, aquele sentimento grande de não caber dentro de si. Em tão pouco tempo, ele era capaz de fazer coisas assim. Então, por não caber dentro de si, ele saiu e viu o bar e entrou. E quando entrou, o dono do bar não aguentou e disse:
por aqui de novo? E ele, sem graça, disse, eu queria uma cerveja. E o dono do bar, curioso, disse, bebendo a essa hora da manhã? Ele disse, é que eu trabalho de noite. E o dono do bar perguntou, o senhor faz o quê? Então ele disse, sem pensar, eu sou um artista, eu sou escultor. E quando ele falou e ele se ouviu falando, ele gostou daquilo que ele falou. Então ele repetiu, eu tenho um trabalho lindo de escultura em madeira. E falou com tanto amor que o dono do bar disse assim, eu quero conhecer o seu trabalho. Até a hora do almoço eu vou lá. E foi. E das 3 peças, o dono do bar comprou 2. Ele pegou o dinheiro, comprou mais ferramentas e madeira e nunca mais deixou de trabalhar. A casa dele virou uma grande oficina e vinha gente para aprender com ele. Aí ele comprou a casa do lado, que virou uma loja. As pessoas vinham e ficavam encantadas. Esse homem foi ficando cada vez mais conhecido. E ele conheceu uma mulher, se casou e teve a sorte de ter 3 filhos, que lhe deram 2 netos. Fosse na loja, fosse na oficina ou em casa, esse homem repetia todos os dias. Ele era o homem mais feliz do mundo. E para os netos e filhos em casa ele dizia, se vocês respeitam o papai e o avô, até o dia de eu morrer, ninguém vai mexer no quartinho da casa velha, que é como ele chamava a primeira casa deles. Lá trancado a cadeado, está o segredo da minha felicidade. E até o dia de eu morrer, ninguém vai abrir. Esse homem viveu super bem. E no dia que chegou a hora dele, todos nós temos a nossa hora, que ele partiu, o semblante dele era de alguém que foi em paz, que cumpriu o seu propósito, a sua missão. E foram as crianças que lembraram os pais do segredo do quartinho do avô, da felicidade. E quando os pais romperam o cadeado enferrujado e abriram a porta, viram lá dentro um velho e lindo caixão. Então eles puderam compreender que o segredo da felicidade do pai e do avô é ter tido a coragem em vida de enterrar os seus medos. Tudo aquilo que impedia ele de ser feliz. Que você que está nos assistindo, agora ouvindo essa história, tenha a coragem. A coragem que esses 2 meninos tiveram de abandonar a estabilidade para viver o seu propósito, para colocar em prática os seus dons, aquilo que o bom Deus dá para cada um de nós, para viver uma vida com coragem, uma vida de propósito. E se algo te impede, que no dia de hoje você enterre. Que assim seja. Amém. Fala aí. Fala, Guilherme. Essa história eu não conhecia. Essa aí é nova, hein? Essa eu também não conhecia. Né? Essa é nova. Ai, ai, caramba, que final, hein? Eu não esperava esse final. É uma mensagem muito forte. E é complicado. Eu me vi em muitos momentos nessa história. Você acaba realmente se conectando e é muito que você fala muito. Você pergunta, né, às vezes, se você pergunta outras pessoas, né, você conseguiu imaginar essa história? Porque se você está imaginando, eu também tô. Então, imagino que você estava imaginando tudo que foi acontecendo porque eu fui vendo. E eu me vi muito ali, sim, em alguns momentos. E esse final foi tipo, caramba, realmente, você tem que enterrar algumas coisas ali e seguir. Porque tem muita coisa que acaba te segurando, e que é o caso dele, né? Ele estava já desistindo da vida ali. Porque é o medo paralisa. Ele tinha sonhos. E o medo faz a gente não viver dos sonhos, né? Que eu passei isso por muito tempo. E ainda mais a responsabilidade, né? Quando você tem filho, aí você se paralisa mais ainda. Porque às vezes você não pode fazer o que você quer, porque você tem a responsabilidade de levar o pão para os teus filhos, né? Aí tu fica naquela, pô, faço, não faço, mas a minha idade está chegando. Mas se eu não fizer... O tempo está passando. O tempo está passando.
E quando você enterra aquilo que está te impedindo, veja, Sim. a capacidade, você se maravilha pelaquilo que você faz. É a gente assistindo o vídeo, vendo a foto e falando. Verdade. É exatamente isso. E você é capaz de fazer isso. Sim. Você tem esse dom de editar, de captar, de materializar. Ele tinha esse dom. E era dele desde pequeno. Sim. Essa capacidade de madeira. E a gente vai esquecendo, né? Então, por isso que eu sempre repito, eu queria ser padre. Porque eu desde pequeno eu queria contar histórias, né? Que é a história de Jesus. E se ela é bem contada, não importa que você já conhece. O menor versículo da Bíblia é: e Jesus chorou. Quando ele vai visitar Lázaro, e ele chega e já fecharam a pedra. O corpo já cheira. Ele já. E nessa hora Jesus chora. E aí nessa hora, se eu estou contando essa história, eu entendo que Jesus também sofreu. Que ele, como cada um de nós, também pode ter se atrasado. E chegou e o amigo dele já tinha ido. Mas ele é Deus, então ele pede para que removam a pedra. E as pessoas dizem, não, já tem dias, já cheira. E aí Lázaro volta. Então, quando Jesus vai chegar em Jerusalém, ele acessa os 4 arquétipos essenciais. Porque ele vai como um guerreiro, mas vai sentado num burrinho. Ele podia ir num cavalo, alazão, mas ele vai pegando um burrinho e ainda pedem para que peguem um burrinho emprestado para depois devolver. Ele vai no caminho curando pessoas. Então ele vai como um curador. E quando ele entra em Jerusalém, as pessoas vão arrancando galhos das árvores, por isso que chama Domingo de Ramos, e colocando vestes para o burrinho passar, tecidos. E aí ele chora, porque ele é visionário. Ele já sabe o que vai acontecer naquela semana. E como mestre, ele não deixa de ensinar até o último momento os 4 arquétipos. Numa única passagem da vida de Jesus, você tem os 4. Então, se você sabe como contar a história e como conectar, a pessoa não esquece disso. É muito legal. E essa musiquinha dá toda a diferença, né? Não dá um clima? Dá um clima. Você fala, caramba, entrei aqui, ó. Tem até trilha. Vitória já está chorando. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, agradecer o programa, desejar uma vida enorme e longa para todo mundo que está assistindo e que vocês venham aqui conhecer, que eu quero voltar, quero estar aqui nessa mesa com todos vocês, quero estar trocando muitas histórias, trazendo pessoas aqui para falar sobre isso, sobre o propósito que elas têm, o quanto elas podem contribuir para esse mundo, né? O quanto elas podem contribuir e o quanto vocês podem ajudar a eternizar esse propósito, né? Sim. Esse propósito. Eu digo sempre que o que mais me encantou, o Guilherme fazia parte de uma outra empresa e as pessoas vieram para ajudar na ação do coração. Então elas não tinham um interesse comercial, elas só queriam ajudar. Então um bom coração abre portas para tudo isso. Né? Abre portas para tudo isso. Quando você foi lá comigo no meio daquilo, você não pensou, vai compensar financeiramente, é tantas horas, esse homem louco, e a gente não vai dormir, não vai fazer. Você foi porque você falou assim, eu quero fazer o melhor, eu vou lá, eu vou fazer. Então, onde tem amor envolvido e um interesse, só que tudo dê certo, que não é o meu interesse individual, mas o interesse coletivo, genuíno, tudo acontece. Muda tudo, né? Dá uma diferença boa em tudo. Você faz com mais vontade, né? Com muito mais vontade. Que a Vitória tenha muita vontade de estar no estúdio DG. Sim. Que o Caio tenha muita vontade de estar, embora não tenha uma estabilidade, uma rotina, porque ele é um homem de academias e rotinas e de Nestons e de coisas. Estou precisando, tô precisando. Sabe por quê? Eu encontrei tua mãe essa semana, né? Teve da ação. Sabe, ela não deu oi pra mim, fazia tempo que eu não via ela. Ela não falou, oi Gui, tudo bom? Não. Ela falou, nossa, você tá gordo, né? Foi isso que eu falei. Super sincera. Não faz isso. Super sincera. Eu falei, caramba, obrigado. Eu tô doido por ouvir isso. Impressionante. A gente tem uma vizinha do lado da produtora, dona Regina, se ela tá vendo esse programa, eu amo a senhora, viu? Não é nada pessoal. Mas ela falou assim, nossa, você tá abatido.
Eu falei, não, é a correria. Não, tá muito abatido. Eu falei, não, acho que eu dormi pouco. Tá com muita olheira. Eu falei, não, não é nada. Tá assim, chega a tá fundo. Eu entrei e falei, gente, eu tô morrendo. Eu fui me olhar no espelho, eu falei, gente, eu tô acabado. Vamos, deixa eu passar uma maquiagem, deixa eu ver se eu durmo um pouco. Então, o que a pessoa fala, às vezes, sem perceber, ela pode ajudar ou não. Sim. Então, vamos estar mais atento com as palavras, né? Faz parte do seu curso até, né? Você fala isso no curso. Ele dá exemplos até ali no curso, dizendo... Você pode falar a mesma frase, igual, por exemplo, você tá gordo. Eu não precisava, falar assim. Ela poderia usar outras formas para chegar nesse ponto e não chegar a esse, Realmente, eu engordei 5 quilos, galera. Eu sei disso, eu tô sabendo. Não, mas tá bem, tá com peitoral que parece um Chester, gente. O homem tá eu acho que não tá ajudando, assim. Você não tá ajudando. Ponto, não, tá bem. Não, esse braço é a minha coxa. Cara, vocês vão ver eu amanhã na academia, porque a coisa tá muito ruim. Você vai postar, Guilherme, você na academia? Eu morro de inveja, que ele posta as coisas, assim, acompanha. Eu quero que o Caio faça isso, né? Mas ele fala assim, mas você nunca tá bem pra eu postar? Não, e o Gui, quando ele começou a treinar um tempo atrás, ele falou, eu quero ver todo mundo do estúdio treinando. Eu falei, era regra. Eu vou ter que entrar. Eu entrei, eu paguei a mensalidade lá, eu falei, cara, mas o Gui parou. Então acho que eu vou dar uma parada também. Não, aí, tipo, ninguém mais foi, sabe? Só. Não, mas eu só vou virou voltar, acionista. Eu preciso voltar, real. Porque não dá pra ficar ouvindo você tá gordo toda hora. Não dá, não. Mas olha, lembrei de uma história que você contando sobre você tocar as pessoas também te tocar, e você saber que é aquele momento certo. Chegou um orçamento de gestante, a gente estava bem no começo do estúdio DG, então no começo a gente tem que tentar fazer dinheiro e tal. E ela veio com uma proposta, porém teve um fato lá particular que ela não conseguiu fazer o ensaio. E ela queria muito fazer o ensaio. E não sei por que tocou no meu coração, eu falei, não, vem fazer o ensaio, mas em vez de fazer externa, vamos fazer no estúdio. Eu quero testar uma luz nova, aí tu vem e eu faço o ensaio. Ela, tem certeza? Eu não tenho, vem sim, ela veio. Aí fez um ensaio naquele dia e eu estava bem cansado, mas não sei porque tocou no meu coração de editar uma foto no mesmo dia e mandar para ela. Aí eu mandei a foto, era 11 horas da noite. E quando eu mandei, ela mandou uma mensagem, estava lá da minha esposa deitada, ela mandou uma mensagem falando que, você não sabe a diferença que você fez na minha vida hoje. Eu falei, mas por quê? Tu gostou da foto? Eu tô chorando, eu amei a foto. Eu engravidei e eu não queria engravidar. Eu não estava me vendo grávida, me vendo mãe. E com essa foto que você mandou, eu tô me amando. Aquilo me fez eu cair em lágrimas. Minha esposa falou, amor, só continua. Só continua. É isso. E Deus vai tocando. E a gente toca pessoas e pessoas tocam a gente. E vai tudo acontecendo. A gente só tem que observar nos sinais. Sempre Deus vai colocar sinais. Quando eu estou trabalhando muito, Deus colocou um sinal para mim. A minha filha foi na escola e tinha que fazer um desenho do pai. Ela fez eu no parquinho com ela, porque eu faço muito isso com meus filhos. Eu tenho 4 e trabalho muito. 4. E eu estava no celular. Então, na minha cabeça, eu estava fazendo meu papel de pai. Eu estava no meu celular, conversando, tentando fechar ensaio, que tem que pagar as contas, tem que pagar estúdio. Eu e o Gui tinha vários projetos, então a gente tem que dar atendimento ao cliente. Então, não responde em 10 minutos, o cliente já não fecha mais. Então, eu estava ali conversando e ela brincando. Na minha cabeça, eu cheguei em casa achando, eu fiz meu papel, eu saí com eles e tal. Quando ela fez o desenho e ela me entregou, aí eu fiquei mal também, porque eu falei, cara, eu não estou fazendo meu papel. Porque tem um momento para tudo. Você estava no celular no desenho? Não, no desenho eu estava no celular, dentro de um parquinho, as crianças brincando, ela também, e eu no celular, do lado dela. Olha. Então, eu não estou fazendo o meu papel, não é dessa forma que se faz. Então, Deus ele vai mostrando um caminho, sabe? Ou pessoas, como você me tocou muito quando a gente viajou. Você falou coisas para mim que eu falei, eu preciso mudar. Eu preciso mudar algumas coisas em mim. Assim como todo mundo precisa mudar, né? O difícil é a gente aceitar, né? Que tem que mudar. Porque a gente sempre vai colocar desculpa. Ou culpar o próximo, né? Ocupar o próximo. O Gui, ele me manda muitas frases no Instagram e é muito bom, porque às vezes eu tô para baixo e ele não sabe disso, mas às vezes ele me coloca para cima só naquilo direct que ele me manda. Que às vezes é uma mensagem falando, cara, tu vai conseguir. Tu vai conseguir. Que o Gui, ele é um pouco fechado, ele não é muito de elogiar. Até quando o Gui elogiou uma foto que eu fiz, ele, cara, essa foto ficou muito boa. Eu falei, Gui, o que tá acontecendo, cara? Não, cara, que é difícil. E é isso. É isso. Tudo isso. É tudo isso. Longa vida ao programa, longa vida ao trabalho de vocês e que eu possa estar junto
participando, porque a gente tem muita sinergia, né? Que a gente tem muita sinergia, que tem tudo isso. Então, essa é só a estreia do programa de propósito. Então, você pega esse link e agora mande para uma pessoa, porque o mundo precisa de boas notícias. Tem gente que manda, mataram, assaltaram, prenderam o jogador. Já tem um monte de notícias de desgraça. Mande notícias boas. Você é a cara daquilo que você compartilha. Sim. Então tem que ter cuidado. Então vamos compartilhar esse programa com muita gente. Você assistiu até agora, gostou, tocou o seu coração. Pense em alguém que precisaria ouvir. Pense que alguém está meio perdido, sem propósito. Manda esse link para essa pessoa. Mande uma imagem bonita para essa pessoa. Fale de autoestima. Faça isso que o Andrade acabou de falar. Talvez o seu direct vai estimular alguém. Exatamente. E o contrário também, porque tem gente que manda assaltaram, mataram, está perigoso. Você está trazendo o que para essa pessoa? Sim. Só medo. Só medo. Só está perigoso. Ai, meu Deus, o mundo está virado. Né? E o Steven Pinker, num livro de mais de 1000 páginas, chamado Os Anjos Bons da Nossa Natureza, que é um trecho de um discurso do Lincoln, do presidente Abraham Lincoln, que ele pega, prova que o mundo está vivendo o seu melhor momento. Nunca na história a gente teve tanta redução de violência, nunca a gente teve tantos direitos adquiridos para os animais, nunca a gente teve tanta coisa em favor das mulheres. Então a gente está vivendo, na história da humanidade, o melhor momento. E aparentemente é o contrário disso tudo. Porque o que aparece mais é a desgraça. Então vamos compartilhar coisas boas. Compartilhe o programa de propósito. Venha conhecer o estúdio DG, né? DJ, né? Você edita isso, Vitória? Não, Ó, agora para fechar, vou te colocar aqui na saia justa, você vai ter que contar mais uma história. Qual que tu vai contar? Boa sorte. E tem uma frase que você sempre faz também nos casamentos, que eu queria que você fizesse para ele. Uma frase? Você sempre pergunta o que você imagina daqui a 5 anos? Como é que vai estar a sua vida? É verdade. É muito legal que você faz isso nos casamentos. E o pessoal, nossa, é verdade, pô, você é mãe, não vou. É muito legal. A lei daqui 5... Como é que você imagina o Alexandre Camilo daqui 5, 10 anos? Você já falou teu propósito, né? E como é que tu imagina, por exemplo, de tudo que tu já viveu, já presenciou, daqui 10 anos, como é que tu imagina que vai ser as coisas? 10 anos eu vou estar com 66. 66. Novinho, hein? Não, o corpo pesa. A cabeça tá a 1000, mas às vezes o corpo não acompanha. Sim. É que tu não para, né? É impressionante. Então daqui a 10 anos eu espero estar em plena atividade, tocando muitos corações, mas tendo um tempo ainda maior para aproveitar a viagem, sem a preocupação de chegar. A gente tem muita preocupação de chegar e não olha a beleza do caminho. Eu quero pegar o avião porque vai chegar mais rápido, mas aí eu não curto a viagem. Verdade. Eu não curto as pessoas que estão no aeroporto, eu não curto o que está à minha volta. Então eu quero que daqui a 10 anos, quando eu olhe para trás e veja o programa de propósito gravado hoje, eu falo assim, nossa, que bom, passou rápido e eu estou do mesmo jeito, com a mesma motivação. Mas agora eu estou com mais calma. Eu não estou com pressa de entregar a flor. Eu quero sentir o perfume, colocar toda a melhor energia antes de entregar. Daqui a 10 anos, a minha mãe vai estar com... Se ela vai fazer 80 agora, ela vai estar com 89. Ela vai precisar de mais cuidado, de mais carinho. O meu filho, se eu tivesse, ele ia estar com 10 anos. Vai precisar de muita coisa nas suas escolhas. Daqui a 10 anos, meu cachorro não vai estar mais aqui. É verdade. Porque a vida do cachorro é menos tempo, pelo que ele tem. Então, será que até a partida dele eu vou ter dado atenção? O cachorro, ele fica esperando. Ele me espera. Ele espera. Ele tem... Enquanto ele não vê o Ale, ele não come. É incrível. Ele está ali para isso. Então, quanto eu vou conseguir orquestrar tudo isso para que não aconteça o que aconteceu com
menino da história, ser tomado por um remorso de tudo aquilo que ele não fez para o pai, que ele não fez. Então, que daqui a 10 anos eu olho para trás e não tenha nenhum remorso, né? A minha irmã partiu, eu fiz tudo que era possível. Então, eu não tenho nenhum remorso. A minha avó foi com 98. Eu fiz tudo que um neto poderia fazer. Então, eu não tenho nenhum remorso. Então, daqui a 10 anos, eu posso olhar e falar, nossa, o Caio já está com 32. Nossa, o Guilherme está a mesma coisa. Olha como o Andrade está bem. Nossa, o estúdio DG está em Portugal e abrindo agora a filial na Espanha. Que a gente possa ver tudo isso e dizer assim, quantas histórias a gente tem. Quanto orgulho de cumprir tudo isso. E quanta gente passou e foi. E se daqui a 10 anos eu não estiver aqui, a gente nunca sabe a hora que vai embora. Que alguém se lembre das histórias que a gente contou. Eu sempre falo que o coração é a história mais importante que eu tenho. Porque é o ressignificar. Porque quando o meu irmão, que tinha a ideia de fazer a praça cheia de corações no Brasil, ele vai falecer do coração, a gente ressignificou a partida dele, convidando as pessoas a fazerem corações e a doar. Então, o dia da morte dele, que foi dia 2 de agosto, virou o dia da ação do coração, virou o dia de doar. Então, a gente sabe que é um dia de fazer o bem, que é um dia de realizar um sonho, de trocar corações. Um dia a mulher estava saindo da TV Santa Cecília, ela falou assim, eu gosto tanto da sua ação, eu distribuo tantos corações, para mim é um novo Natal. Eu achei tão bonito ela falar isso de forma espontânea, porque ela saía distribuindo corações. Né? Que bonito. E era um dia para ser tão triste, mas a gente ressignificou esse dia. Então, quando a ação fez 10 anos, a minha mãe falou assim, tem que fazer uma coisa muito bonita nesse ano. Todo ano é bonito. Aí eu falei, é? Ela falou, são 10 anos que Eduardo foi. Aí eu falei, não, mãe, é 11 anos do Eduardo. Ela falou, não, nesse ano faz 10. E aí eu insisti, eu falei, não, mãe, a ação é um ano depois dele, é 11. Ela falou, não, faz 10. E aí eu não discuti mais. Porque eu entendi que ela tinha ressignificado a data. Ela não contava o dia da partida dele. Ela contava os dias, as edições da ação. Ela tinha ressignificado o dia da partida do filho. E só isso já teria valido tudo a pena. Então, que esses corações continuem se espalhando, que as pessoas possam ir na praça, que elas possam trocar, que elas possam doar, que elas possam falar, hoje é dia de pedir perdão, hoje é dia de ficar de bem. Eu recebi um coração da ação do coração, eu vou fazer um coração também. O tema desse ano é o coração em paz. Que cada pessoa possa estar com o seu coração em paz. Que a gente possa registrar muitas vezes aquela praça com fotos, com vídeos, e mostrar para o mundo todo. Olha quanta gente boa tem. Quanta gente. O Tiago, que já partiu, tinha um filho de 4 anos na época. Ele entrou na praça e ele se jogou no meio dos corações. E ele jogava para o alto. E aí a voluntária veio, eu falei, criança pode, deixa. E aí ele falou assim, pai, quem fez esses corações? E aí ele falou assim, as pessoas boas. E aí o menino falou, e tem tanta gente boa assim, pai? Aí ele falou, o mundo está cheio de gente boa. E eu ouvi e me emocionei. Aí eu falei, Tiago, você plantou, você ancorou agora no seu filho uma coisa tão bonita. Essa criança está com 4 anos vendo que o mundo é isso. É cheio de gente boa. Então que aquela praça, que aquela foto, que aquelas imagens sirvam para mostrar para muita gente que o mundo está cheio de gente boa. E que eu possa, daqui a 10 anos, ainda estar com essa mesma vontade que eu tenho.
de mudar, de transformar, de ressignificar os corações. Isto é um programa de propósito. Muito obrigado. É isso, hein? Obrigado. É isso. Nós que agradecemos. Foi lindo, foi lindo. Muito obrigado, Ale, por ter vindo, por todas essas histórias que você contou, né, pra gente. E obrigado por fazer parte desse nosso primeiro programa. A gente, realmente, desde o primeiro momento, a gente falou, cara, tem que ser o Alexandre participando aqui com a gente e fazendo isso e tocando mais pessoas. E automaticamente divulgando o seu trabalho cada vez mais e trazendo tanto pra ação como pro seu trabalho de palestra, enfim. A gente fica muito feliz. Eu acho que foi muito bom estar aqui contigo. E é isso. Obrigado. E eu espero que tenha mais vezes, né? A gente possa fazer isso mais vezes. Porque tem muita história pra contar ainda, né? Não, muita coisa. Tem um monte. Não, imagina, você faz filmes que contam histórias de amor que viram um casamento, uma aliança. Exatamente. Você registra o nascimento. Eu conto as histórias. Verdade. É uma santíssima trindade. Vai dar certo. Vai dar É sim. isso. E galera, sigam o Alexandre Camilo nas redes sociais. Como é que tá, Ale? @Alexandre Camilo Palestrante? @Alexandre Camilo Palestrante. Siga a Ação do Coração para você ajudar a fazer o bem, a divulgar, a fazer. Siga Estúdio Estúdio DJ. @Estúdio DG Fotografia. Siga o Andrade, siga o Guilherme que não para. @Guilherme Menta Filmes e De Andrade Fotografia. Exatamente. Muito obrigado. Obrigado a todos que assistiram até o final aqui o programa. E logo tem mais. A gente vai ver como é que vai ser feito essas postagens aí direitinho. E é isso. Obrigado, Obrigado à galera. Vitória, que ninguém é Vitória por acaso. Exatamente. Obrigado ao Caio, que está aqui, né? Que também chegou para fazer parte da equipe. Vocês não e conseguem foi ver, por mas ela tá acaso. toda vermelha porque ela chorou muito. Exatamente. Foi muito bom. Acho que a Vitória é um bom parâmetro pra gente, né? Se a Vitória se emociona assim, eu acho que funcionou. É verdade. Funcionou. Eu acho que o programa tocou o coração. Tocou o né? coração. Esse era o objetivo. Tocou o coração. Não, o Caio tá de E hoje, pé o tempo todo. hoje ela tá nisso. toda de vermelho, né? Tá coração real, ó. A gente vai fazer uma selfie com todo mundo. Pode Exato. entrar isso como bastidor? Pode, Claro. Pode, né? Ah, então vem cá, Vamos lá. vem, Vitória. Vamos lá, gente. Vem. Finalizou o primeiro episódio do Estúdio DG. Deu certo. E é isso. Vamos deixar a fotinha pra vocês aí. Beijo. Que Deus abençoe e guarde a sua casa. E aproveite o dia de hoje para dizer eu te amo, para dizer muito obrigado e para pedir desculpas, para ficar de bem, Fique de bem e eternize os bons momentos hoje e sempre. Amém. Amém. Bem. E é isso, gente.